Bom dia, meu nome é Adriano Freire e neste vídeo vou apresentar brevemente o 10º capítulo do livro Gestão Moderna, que aborda a competência de planeamento. Os tópicos cobertos neste capítulo são o planeamento estratégico, o planeamento com cenários, o planeamento funcional, o planeamento sob incerteza e, finalmente, no anexo, será abordada a liderança das atividades de planeamento. E este capítulo tem início com um caso muito interessante sobre a EDP, cujo planeamento está a ser impactado pelas alterações climáticas. De facto, as temperaturas extremas têm reduzido a chuva, ao mesmo tempo que os preços de eletricidade subiram no mercado grossista, penalizando a produção das suas centrais hidroelétricas na Península Ibérica. Felizmente, no Brasil, as condições hídricas têm-se revelado bastante mais favoráveis. Mas, em consequência destas dificuldades, a EDP decidiu investir principalmente no reforço da sua capacidade de produção de energia solar e eólica na Europa e nos Estados Unidos da América. Mas a EDP contava com a manutenção do elevado nível de produção hidroelétrica na Península Ibérica, onde tem muitas barragens, por duas razões. Primeiro, para gerar significativos fluxos financeiros para investir nas novas áreas solar e eólica. E, por outro lado, para complementar flexivelmente as restantes fontes de energia solar e eólica que são um pouco mais voláteis. E, portanto, perante as alterações climáticas, o planeamento da EDP tem que ser repensado. A primeira parte do capítulo é dedicada ao tema do planeamento estratégico, que contribui para a definição das orientações globais da empresa a médio prazo pelos seus gestores de topo. E uma vez concluído o plano estratégico, pode-se então avançar com o planeamento funcional, em que os gestores intermédios e de base de cada área funcional vão estruturar em mais detalhe as atividades a desenvolver, sobretudo no curto prazo. Na prática, os planos estratégicos e funcionais podem ser concebidos de uma forma mais formal ou informal. O problema da informalidade no planeamento estratégico é que as decisões são de tal forma críticas para o desenvolvimento futuro da empresa que qualquer erro pode lesar gravemente o seu desenvolvimento futuro. Por exemplo, o armazém tradicional português Brás e Brás, que vendia produtos para o lar de qualidade e preço médio-baixo, foi comprado e o seu novo proprietário decidiu transformar o Brás e Brás num espaço moderno, com uma gama mais variada, de melhor qualidade e preços mais elevados, na expectativa também de atrair clientes com mais poder de compra. O problema é que esses clientes não passaram a ir ao Brás e Brás porque a imagem de marca estava associada a produtos baratos e os clientes que iam tipicamente ao Brás e Brás deixaram de ir porque os novos produtos eram muito mais caros. Portanto, esta informalidade na tomada de decisão estratégica revelou-se desastrosa e o Brás e Brás foi à falência. Portanto, é preferível ter uma metodologia de planeamento estratégico mais estruturada que concilie as vertentes informal e qualitativa e intuitiva com a dimensão mais formal, rigorosa e quantitativa. E nesse sentido, o planeamento estratégico recorre a vários modelos para analisar uma envolvente, seja uma envolvente macro comum a todos os negócios ou uma envolvente micro específico a cada negócio, bem como para analisar bem a própria empresa. Por exemplo, o modelo das 5 forças, que permite estimar o retorno estrutural de diferentes segmentos de negócio, o mapa dos grupos estratégicos, que ajuda a caracterizar diferentes competidores diretos e indiretos, ou o modelo VRIO, que permite apurar as competências centrais da empresa. Por exemplo, as análises e os modelos do planeamento estratégico permitem compreender como é que a Samsung conseguiu evoluir com tanto sucesso do mero fabricante de componentes como ecrãs, microprocessadores, etc., para um competidor de topo à escala mundial no negócio dos smartphones. E para integrar a análise envolvente com a análise da empresa, é frequente recorrer ao modelo da análise SWOT. SWOT é um acrónimo para Strengths, pontos fortes, Weaknesses, pontos fracos, Opportunities, oportunidades e Threats, ameaças. E a preocupação com a versão original da análise SWOT é identificar sugestões concretas para a empresa lidar com as ameaças e oportunidades através do recurso aos seus pontos fortes ou atenuando o impacto dos seus pontos fracos. Mas a versão tradicional deste modelo tem duas limitações estratégicas importantes. A primeira é o tempo. Na realidade, a maior parte das empresas aplica a análise SWOT numa perspectiva de curto prazo, antecipando as tendências a 2 anos só. E, na estratégia, é preciso pensar a uma escala mais alargada do que o curto prazo. Mas a segunda limitação estratégica é a mais importante, é a consideração de ameaças.
Porque quem pensa bem do ponto de vista estratégico não vê ameaças, vê sempre oportunidades. As tendências proporcionam sempre oportunidades. A questão é quem é que está melhor preparado para tirar partido dessas oportunidades. Por exemplo, no período do Covid, em que muitas empresas tiveram menos encomendas, adaptaram a sua produção para, por exemplo, gel desinfetante, máscaras e outros tipos de produtos com maior procura. Ou seja, houve uma adaptação às circunstâncias para identificar oportunidades atrás das aparentes ameaças. E é por isso que é preferível recorrer à versão moderna da análise SWOT, que é chamada a nova análise SWOT, onde as ameaças são substituídas pelo tempo, e daí o T se manter em inglês, o threat é substituído pelo time. E nesta versão temos já mesmo os pontos fortes, os pontos fracos, mas só temos oportunidades. Oportunidades de curto, médio prazo e oportunidades de médio e longo prazo. E aquilo que eram consideradas ameaças constam agora também das oportunidades. Vamos é ter uma capacidade muito mais criativa de olhar para as tendências e de pensar, bem, como é que a empresa pode aproveitar esta oportunidade que à partida não parece tão favorável. Mas se não é favorável para a empresa, também não será favorável para os competidores. Portanto, se formos os primeiros a lidar melhor com esta tendência, então vamos conseguir chegar mais longe. E é esse tipo de sugestões criativas que agora são necessárias com a nova análise SWOT. E esta versão moderna da análise SWOT pode ser também representada graficamente, como é o caso, por exemplo, da aplicação à Netflix. Aqui temos um conjunto de sugestões alinhadas com os pontos fortes, sugestões de curto, médio e longo prazo, e outras sugestões alinhadas com os pontos fracos da empresa, também a curto, médio e longo prazo. E compete agora à Netflix olhar para as oportunidades alinhadas com os seus pontos fracos e perceber que competências é que vão ter que ser desenvolvidas para transformar os atuais pontos fracos em pontos fortes e dessa forma tirar então partido das sugestões apresentadas. Na segunda parte deste capítulo analisa em mais profundidade a metodologia específica do planeamento com cenários que permite lidar com a incerteza no planeamento estratégico a médio e longo prazo. Na realidade, os cenários proporcionam visões alternativas da futura evolução do negócio que orientam a tomada de decisão da empresa no presente. E o processo de construção de cenários assenta normalmente em 4 fases. Na primeira, procura-se identificar as questões-chave para a empresa, isto é, as decisões estratégicas a tomar para o futuro. E algumas são mais importantes do que outras. O segundo passo é identificar os elementos críticos do meio envolvente, elementos que impactam no negócio, e alguns são mais incertos do que outros. E combinando uma decisão-chave, uma questão-chave da empresa que seja muitíssimo importante, com um elemento crítico do envolvente que seja muitíssimo incerto, temos, digamos, as bases para criar então os 4 cenários, após o que é preciso detalhar um pouco mais as implicações de cada um dos cenários. Aplicando esta metodologia à Apple, é possível, por exemplo, identificar como uma das questões-chave para a empresa a aposta contínua nos iPhones ou a diversificação da sua gama para mais relógios, mais AirPods, mais serviços de subscrição na sua plataforma, etc. E, do ponto de vista dos elementos críticos incertos no meio envolvente, talvez aquele que hoje em dia seja mais relevante seja a própria adoção da tecnologia da rede de telecomunicações 5G, que impacta na substituição dos telemóveis antigos por novos telemóveis. E, portanto, combinando esta decisão com este elemento incerto, conseguimos criar 4 cenários para a Apple identificar vias alternativas de evolução do seu negócio no futuro. Obviamente, estes cenários devem sempre ajudar a empresa a planear a sua estratégia a médio prazo. Por exemplo, no caso de um grupo hoteleiro com que trabalhámos, foi possível construir cenários para lidar com o problema do Covid de maneiras alternativas. E estes 4 cenários eram a concentração regional, as parcerias defensivas, a corrida ao ouro ou a volatilidade internacional e dependiam de vários fatores. E, portanto, a empresa teve que pensar quais é que eram as suas vulnerabilidades em cada um dos cenários, se haviam decisões estratégicas importantes que poderiam ser tomadas para mais do que um cenário, que é sempre o ideal, e, por fim, a empresa teve que decidir qual era o cenário a usar na construção do seu plano estratégico a médio prazo. A terceira parte do capítulo
é dedicado ao tema do planeamento funcional. De facto, depois de definir os objetivos da estratégia, agora a empresa está em condições de avançar com a definição dos objetivos, das políticas, dos planos e dos orçamentos em cada uma das áreas funcionais. Enquanto os objetivos dependem, sobretudo, das orientações estratégicas do topo, as políticas tendem a ser mais estáveis porque procuram estruturar a atuação da empresa ao longo do tempo. Por exemplo, no caso da Caixa de Depósitos, foram definidas várias políticas para assegurar o cumprimento das normas legais e dos próprios princípios corporativos da empresa na prossecução dos objetivos dos diferentes departamentos. Em seguida, cada plano funcional estrutura a realização de diversas atividades relacionadas com os processos e os projetos das respectivas áreas funcionais, com base em diferentes tipos de recursos. Recursos humanos, financeiros, físicos e organizacionais. Organizacionais são sistemas de gestão, metodologias de trabalho, etc. Naturalmente, a orçamentação dos planos funcionais depende muito da natureza dos centros de responsabilidade. Se estamos a falar de centros de custo, então, obviamente, o orçamento é só baseado também em custos. Se estamos a falar em centros de resultados, o orçamento já tem que apresentar proveitos e resultados. E se tratar de um centro de investimento, o orçamento vai ter que considerar os proveitos, os custos e os investimentos previstos para a realização das atividades. E para evitar a perpetuação de eventuais ineficiências ou de excessos de práticas passadas, um número crescente de empresas tem vindo a adotar o orçamento de base zero. Nesta metodologia, periodicamente faz-se uma reavaliação de raiz dos custos e eventuais proveitos também, associados aos processos e projetos previstos nos planos funcionais para os tornar muito mais racionais. Muito bem, a quarta parte do capítulo é dedicada ao tema cada vez mais importante do planeamento sob incerteza. E, de facto, para tornar os planos estratégicos e funcionais mais flexíveis, convém começar por identificar o padrão de incerteza em que a empresa atua. E existem 4 padrões de incerteza. O primeiro é o padrão imprevisível, isto é, não há clareza em relação à evolução possível do futuro. Outro padrão é o restrito, isto é, o futuro pode evoluir num sentido ou noutro. Por exemplo, em função de eleições, se ganha um partido pode evoluir numa certa direção, se ganhar outro partido pode ser outro tipo de políticas. Um terceiro padrão é o padrão abrangente, em que 2 ou 3 fatores conjuntamente impactam na construção do futuro. Estamos a falar tipicamente da economia, do mercado, das tecnologias, etc. E o padrão mais agradável é o padrão previsível, em que o futuro é normalmente a extensão do passado. Okay? Por exemplo, no negócio dos veículos automóveis, ainda se está bastante no padrão imprevisível, porque há muitas incertezas e não é claro em que direção é que elas poderão evoluir. A segurança técnica, o software, o apuramento de responsabilidades legais em caso de acidentes, colisões, etc. Mas, se a evolução tecnológica o permitir em paralelo com a evolução legislativa, então o negócio dos automóveis autónomos poderá evoluir para o padrão abrangente, em que já começa a haver um pouco mais de controle sobre a incerteza. Naturalmente, há metodologias de planeamento específicas para lidar com diferentes padrões de incerteza. Por exemplo, para o padrão mais imprevisível, deve ser adotadas medidas de planeamento estrutural, para diversificar as ações, para tomar decisões sequenciais, para minimizar o risco e garantir que a empresa se mantém competitiva. Já no padrão restrito, as medidas de planeamento tecnocrático são mais apropriadas, análise de cenários, simulações, planeamento de contingência, etc. E para o padrão abrangente, em que vários fatores convergem para determinar o futuro, é possível adotar o chamado planeamento político, em que tentamos influenciar pelo menos uma das variáveis que vai impactar no futuro, através de parcerias, de lobbying, etc. E, obviamente, num padrão previsível, as empresas fazem os seus modelos estatísticos, constroem um conjunto de indicadores para acompanhar a evolução do negócio ao longo do tempo, de uma forma bastante normal. Obviamente, as empresas podem e devem integrar diferentes metodologias de planeamento sob incerteza ao longo do tempo. Por exemplo, se uma empresa fizer uma análise de sensibilidade, que é uma medida de planeamento tecnocrático, e reconhecer que
os custos dos seus fornecedores locais estão a ser muito impactados pela inflação, então pode decidir diversificar a sua cadeia de abastecimento, que é uma medida típica de planeamento estrutural, e passar, por exemplo, a recorrer a fornecedores da China. Mas, tendo consciência que na China tem havido muitas disrupções de fornecimentos, a empresa pode decidir escolher como fornecedores locais apenas empresas com capacidade de influência junto das autoridades, junto do partido e, dessa forma, ter uma parceria, digamos, mais estável. E isto é uma medida de planeamento político. Finalmente, o anexo do capítulo é centrado na liderança das atividades de planeamento através da aplicação do mapa EPOS. Na realidade, todos os gestores iniciam o planeamento avaliando de uma forma consciente ou inconsciente o grau de importância e de urgência das atividades propostas nos planos. Mas a personalidade influencia a predominância de determinadas atividades em detrimento de outras nos planos de diferentes líderes. Por exemplo, os empreendedores gostam de se centrar nos temas considerados mais importantes e de trabalhar sob pressão. Portanto, gostam de trabalhar com sentido de urgência e os seus planos tendem a ter muitas atividades críticas. Já os governadores não gostam de trabalhar a correr e, portanto, preferem ter tempo, centrar as suas atenções nos temas importantes, mas com menos urgência, daí que os seus planos tenham, sobretudo, atividades relevantes. Os chamados operacionais não gostam de trabalhar sob pressão temporal e também não gostam de se dedicar a temas demasiado importantes, pelo que os planos dos operacionais têm, sobretudo, atividades rotineiras. Já os sociais, que têm lacunas de gestão de tempo e de planificação, normalmente põem nos seus planos muitas atividades pressionantes que já estão atrasadas, que já deviam ter sido feitas e que vão agora constar dos planos. Muito bem. Idealmente, os líderes devem também usar o modelo duplo Z para analisar, decidir e planear sempre bem as atividades dos planos. Ao nível da análise, é preferível começar sempre por uma análise mais estruturada, com rigor, olhando para os detalhes, verificando os factos e acrescentar depois uma capacidade intuitiva para ser mais criativo, mais imaginativo. Quando se passa depois para a tomada de decisão, convém começar com uma decisão racional, que pondere bem os prós e contras de cada alternativa e enriquecer essa decisão racional com uma perspectiva mais humanista em que se procura criar consensos, porque por vezes as decisões mais racionais encontram muita resistência à mudança. Portanto, vamos tentar criar aqui um ambiente em que a decisão final alcance alguns compromissos. E, finalmente, quando se passa para o planeamento, pode ser mais processual, mais rigoroso, mais formal ou mais adaptativo. Isto é, mais circunstancial, em função das situações, planeia-se o que se vai fazer. O problema é que todas as pessoas têm pontos cegos. Devido às suas características de personalidade, nem sempre seguem esta sequência completa e fazem sempre bem a análise, tomada de decisão e planeamento. E, na realidade, estes pontos cegos dependem muito da personalidade. Por exemplo, os empreendedores começam logo com uma análise mais intuitiva e desvalorizam um pouco a análise estruturada, os detalhes. E, em termos de tomada de decisão, gostam da decisão mais racional e não valorizam muitos compromissos e a procura de consensos. Já os governadores são menos intuitivos, menos criativos nas suas análises e, no planeamento, tendem a ser muito processuais, mas um pouco rígidos. Não se adaptam quando há mudanças e é preciso mudar um pouco o plano. Já os operacionais também são pouco intuitivos e, em termos de planeamento, são sempre adaptativos, ou seja, estão sempre a trabalhar sobre as circunstâncias, improvisando muito, não são muito rigorosos no planeamento processual. Já os sociais tendem a ter lacunas na análise estrutural dos detalhes, bem como ao nível da tomada de decisão racional, porque a sua natureza humanista os induz a procurar logo soluções de compromisso ou soluções mais ou menos consensuais. A implicação destes pontos cegos é que ninguém está em condições sozinho de realizar a sequência completa do modelo duplo Z da forma correta. Mas, trabalhando em equipa com pessoas com características de personalidade diferentes e complementares, conseguem enriquecer-se mutuamente para analisar muito bem, tomar as melhores decisões e planificar melhor as atividades que depois constam dos planos. Muito bem, espero que tenha gostado desta breve apresentação dos temas do 10º capítulo do livro Gestão Moderna.
O capítulo tem, obviamente, muito mais tópicos, mais exemplos práticos de planeamento estratégico, planeamento funcional, de soluções concretas para as dificuldades de planeamento e, por isso, faço votos para que tenham uma boa leitura.